Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Eu uso a palavra simpatia porque eu não conheço lugar mais simpático. E é uma homenagem, né, a uma capital que tem mil encantos, mas beleza mesmo os gestores públicos não... É só a que Deus deu, porque aquela beleza arquitetônica, a beleza paisagista, que pode vir pela mão do homem, essa aqui os gestores públicos esqueceram. Que a cidade não precisa só ser boa, tem que ser bonita também, para dar qualidade de vida para as pessoas. Então, é minha capital simpatia. A simpatia nos cativa, nos faz morar aqui, nos faz querer isso aqui melhor. Então, olá você de todo o estado que me assiste, né, pela TV, ou pelo YouTube no mundo todo. Né, tenho amigos que me assistem em Israel e outros lugares. Muito obrigado, de coração, pela tua audiência, e espero que a tua família esteja protegida nesse momento de pandemia. Bom, gente, sem muitas delongas, está aqui do meu lado para falar sobre educação, professor Joelso, pela sua história, está licenciado porque ele é pré-candidato a vereador aí, né, mas hoje não é isso que ele veio falar aqui, ele veio falar das aulas remotas, que são uma piada. O Sintero, inclusive, está ameaçando a partir do dia 4 meter uma greve, né, de aula remota, se o governo aprontar muito. Né? Existe essa possibilidade. Né? E as aulas remotas que para algumas escolas funcionam e outras não. Por exemplo, na escola dos meus filhos funciona para uma série e não funciona para as duas. Não funciona. Né? E só fazem lição, não dão explicação, as crianças que se virem para aprender. Né? E quando o pai não tem muita iletrado, como é que faz para ensinar a criança? Paciência também, né? Porque na realidade o professor ele estuda para isso, né? Não é qualquer pessoa que você tem até a boa vontade de fazer, né? Não, imagina assim, o pai e a mãe, não é nosso caso lá, mas a criança tá explicando uma vez, duas, três, quatro, o professor tem aquela paciência de depois mandar ele para uma aulinha de reforço, etc e tal. Em casa ele toma uma piaba na orelha. Então, não é muito negócio assim essa situação. Explicar, ajudar a fazer uma atividade é uma situação, né? E dar aula é outra coisa completamente diferente, porque os pais têm sofrido muito também nesse período. Tem escolas como João Bento da Costa, como o Major Guapindé, parece que está funcionando a aula remota. Agora em outras, que nem a Jesus Bulamar, que não funciona de jeito nenhum. Funciona para uma turma lá e não funciona para duas, três. Então, são umas coisas assim que eu estou pegando exemplos pessoais, né? Deve ter muito mais estado afora aí. Essas aulas remotas, essa incerteza de... Por exemplo, São Paulo sabe que vai voltar às aulas no dia 8 de setembro. Tá? Então, se vai voltar no dia 8 de setembro, já dá para se programar, já dá para criar maneiras de trazer menos problemas. Então, como é que fica, né? Então, são coisas que a gente vê que está faltando programação. Parece que o governo do estado aqui, a educação, não está nem aí para o universo estudantil. Os alunos não recebem a parte que lhes cabe porque o governo continua depositando dinheiro da merenda. Aí eles só dão para os do Bolsa Família. Aí como se tivesse pai autônomo que não tivesse passando dificuldade. Mas o dinheiro da merenda, onde é que está indo? Porque eles continuam recebendo. Não estão consumindo há 4 meses. Onde é que está esse dinheiro? Né? Aí não distribui para as crianças nem uma sacola básica. Né? Porque tem pai que está precisando. Não é porque antes tinha uma vida boa, nessa pandemia o cara foi à lona. E aí como é que fica? Muita gente. Então, esses são alguns assuntos que vamos conversar hoje aqui, tá? Vamos. Anota aí, professor, que você é de boa memória. Eu já preambulei antes da hora. Eu vou deixar vocês logo em seguida, já na mão. Tá? Saúde aí, o Joelso. Muito bem. Quero saudar, antes de mais nada, as pessoas que estão em casa. Muito obrigado pela audiência de todos. É uma satisfação, novamente, estarmos com o professor Joelson Chaves, alguém que já tem uma história de defesa pela educação, defesa dos trabalhadores em educação, os professores, e isso, professor Joelson, é muito importante. Ficamos, então, muito contentes de ter o senhor aqui. Infelizmente, os temas não são tão alegres assim. Não é falar de aulas remotas, quando é que provavelmente haverá um retorno às aulas presenciais, a questão do piso salarial dos professores, enfim, vários temas difíceis, né? Mas muito importantes para a nossa sociedade. Então, Benito, agradecemos aí a oportunidade
de falarmos de educação. Saudamos a professora Thaís e o Eudes, que cuida da qualidade técnica desse programa. O único problema do Eudes é flamenguismo, sabe? Não, esse é um problema sério, né? Ninguém Thaís. é perfeito. Joelson, muito obrigada mais uma vez aqui pela sua presença, sempre falando da educação, de problemas e dos avanços também, em vários sentidos, né? Desde da defesa do trabalhador, mas também de como funciona o sistema da educação aqui no nosso estado. E digo para você, como mãe, Joelson, não está sendo fácil, é bem difícil. Tenho 3 crianças estudando e realmente nós podemos até saber sobre determinados assuntos, mas não temos a didática, não temos a cultura de ensinar uma criança do ensino fundamental, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade extrema nesse sentido. E aí perco a paciência, né? Eu acho que esse é o que eu acho que é o pior, porque ao perder a paciência você pode, em algumas crianças, causar um trauma. E aí, como você vai fazer? Mãe, não quero nunca mais estudar, minha mãe só grita comigo, só briga comigo, e aí, como que fica, né? Em tempos de pandemia, passamos mais tempo trancados, mais tempo confinados, o limite da casa se torna pequeno, né? Então, são vários problemas que a gente tem enfrentado, discutido aqui em alguns programas, e acho que a gente ainda precisa reforçar mais um pouco, porque algumas pessoas ainda estão entendendo o que está acontecendo na realidade. Ao professor Josenir também agradeço, é sempre bom tê-lo aqui conosco, é uma pessoa que contribui bastante, ficou um tempo afastado para fazer seu pós-doc, sentimos a falta dele. Logo, logo, em breve, teremos a professora Fatinha de volta também na nossa bancada. Então, isso nos alegra, nos deixa feliz, porque são pessoas que ajudam a construir e que possibilitam o debate de uma forma construtiva e de conhecimento a todos vocês que nos acompanham. Vou chamar só de vinheta, que nós já estamos avançados no tempo, né? E aí a gente vai voltar e o professor vai ter as honras da casa, que daqui a pouco vai ter que sair mais cedo, né? E aí a gente vai concluindo a conversa. Por favor, Deus, nossa vinheta. Voltamos. Professor, pode fazer as honras da casa com o professor Joelson, comece perguntando. Muito bem, professor Joelson. A gente sabe da sua história de defesa dos professores e nesta semana eu soube dessa questão de que o governo não paga o piso dos professores desde o início de janeiro. Queria saber se é verdade e qual é o posicionamento que o senhor tem nesse assunto. Quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Deus, saúde, né? Nesses momentos tão difíceis, né? E a gente consegue manter a saúde, né? E manter a capacidade intelectual de comentar, de falar, de defender, né? Esse profissional tão massacrado ao longo dos anos. E uma das questões, né, fundamentais, né, nós somos professor, eu sou professor desde 87, né, hoje eu leciono ali na escola João Bento, né, à noite, né, com essas aulas remotas, e no Getúlio Vargas, né, à noite também, aulas remotas, a gente trabalha com o EJA, né, vou até fazer também um comentário sobre essas aulas, e essa questão do piso realmente é uma tragédia, porque se existe leis, é para se cumprir. Na realidade, nós temos aí promessas, né, a todos os meses, de que vai se atualizar, que vai repor 12 pontos alguma coisa, etc, etc. E, às vezes, as informações não são repassadas na realidade. Você vive nessa angústia todo mês, né? Falou que seria o mês passado, não foi, seria esse mês, também não vai ser,
né? E a gente fica sem, digamos assim, sem um estímulo, não é? É tão pouco, né? Você veja, toda a sociedade que se preza, ela cuida da saúde, educação e segurança, não é verdade? E a gente observa que é exatamente isso que tem faltado, né? Ou se o investimento é tão pouco ou quase nada, né? Para se construir uma sociedade equilibrada, né, com justiça social, é preciso que a gente tenha uma educação de qualidade, que tenha as condições necessárias, né? E às vezes a gente vê, né, ao longo dos anos, que quando o professor chega para a sua aposentadoria é uma tragédia. Uma tragédia porque você perde as gratificações transitórias, né? Hoje chega em torno de R$1.000 e poucos, você perde vale transporte, você perde auxílio saúde, você perde, quer dizer, é realmente uma tragédia. E entra governo e sai governo e a gente não tem, né, digamos assim, uma solução do problema, né? É uma questão que se arrasta há séculos, né? Não quer dizer que é culpa desse governo que está aí, mas é do que foi, do que passou, do que talvez do próximo que venha, né? E eu sou professor desde 87, né? E eu falo com propriedade porque eu sempre estive em sala de aula, né? Fui presidente do sindicato dos professores, me licenciei, né? Mas continuei dando aula, né? Fui diretor de escola, Eduardo Lima Silva, Jorge Vicente Salazar, Marisaura, São Pedro, e por último o Heloísa Bentes, né? E lecionava à noite no município. Então, a gente sabe o que é luta, a gente sabe o que é dificuldade. Então, quando a gente tem uma esperança de ter tão pouco assim, num piso, que é uma lei, né? Piso nacional, e de repente você vira ali para o lado do Maranhão e fica pasmo. Como é que o governador do Maranhão, Flávio Dino, ele consegue, né, manter um salário lá de 5.000 e pouco, 5.000 e alguma coisa, né? Eu tive a oportunidade, data vênia, de conversar com o governador, né, e pedir algumas orientações, né, e ele me explicou, na realidade não é fácil você valorizar o professor, porque N situações conspiram contra, né? Então tem uma série de fatores que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas na outra oportunidade a gente pode, né? Mas ele disse que uma das coisas que o governo ele tem que ter, né, é palavra, é caráter. Porque todo mundo sobe no palanque e fala saúde, educação, segurança, em primeiro lugar, e quando a gente vê, a prática, né, não bate com a escrita. Então é lamentável, né? E só para a gente fazer a colocação, né, um pouco dessas aulas remotas, né, que também foi uma tragédia na vida do professor e dos pais e dos alunos. Generalizou a situação, né? A gente tem colocado de outras oportunidades que nós deveríamos ter feito digamos assim, uma preparação para absorver essa questão das aulas, porque precisamos fazer alguma coisa na realidade, ninguém é contra, né? O que a gente entende é que não houve um planejamento prévio, né, até para preparar o psicológico do pai, do aluno, do próprio professor, certo? Porque a gente não tinha essa habilidade com essa tecnologia. Nem todos os professores têm. Nós temos aí uma parcela de professores, né, que estão em vésperas de se aposentar, né, não se aposentam porque vai perder muito no salário e, sabe, fica em sala de aula, né, tentando não ter aquela perca, né, quando você se aposenta, porque é uma tragédia. Então, você vê que temos uma gama de professores que está já tem idade para se aposentar. São professores do grupo de risco, né? São professores que teve um choque psicológico, tiveram que ficar em casa, né, trancados, sem poder sair. Uma série de fatores. Aí você vem, aula remota, né? Você entra no sistema, você faz um cadastro. Aí vai lá, tá, vamos fazer o registro da aula. Aí você entra lá na plataforma, né? Eu vou falar por mim, porque é o que eu tenho lá no João Bento. Eu deveria ter em torno de 350 alunos, no total. Se eu fosse presencial, eu teria talvez até mais. E na plataforma, né, com essas aulas remotas, eu tinha 89 alunos, um total de 89 alunos. E
as atividades. A gente faz o texto, né? Cola um texto, vai na internet, pega um filme, você joga lá no grupo, etc. Quer dizer, aí eles vão lá, ler o texto, né? Aí tem umas perguntas, né? Tem um filme para ajudar na compreensão. Mas dos 89, 12, 14, chegou a 18 responderem, né? Já fizemos várias atividades. Então, o que é que a gente entende? Alguns alunos, eles dizem, professor, não tenho internet, professor, o meu pacote acabou, professor, travou, professor, é muita matéria, muito conteúdo e o celular queimou, parou, uma série de fatores, né? Que não foi, digamos assim, feito esse planejamento prévio, né? Eu repito, nós não somos nem fomos contra, certo? Precisava ter parado aí uns 15, 20 dias, talvez 30, não sei, tá? Preparar psicologicamente mesmo, olha pai, a situação vai ser assim, nós vamos mandar essa atividade, certo? Aí o senhor faz e ajuda, etc. Que a gente não pode ficar de braços cruzados, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E talvez, não sei se a gente vai ter um resultado positivo, mas eu repito, é importante a gente tentar fazer, na realidade. O que tem também nos causado um grande transtorno é a cobrança, certo? Nós tivemos agora, esses dias, a troca de plataforma. Outra tragédia na vida do professor. Ora, se a gente não estava nem adaptado a essa primeira, porque lá tem mural, e tem um grupo, e tem não sei o que lá. Tá. E você joga a atividade, vamos supor, no mural. A turma toda vê. E às vezes tem alunos que não veio, não chegou, aí você tem que jogar no outro, lá na sala de aula, vamos supor. Certo? E às vezes o aluno não consegue acessar. Eu não tenho conhecimento dessa tecnologia. Está entendendo? Eu faço como deve ser feito. Tudo bem que a Seduca, ela tentou fazer alguns cursos remotos aí, né? Tal, mas ela esquece que o professor dá aula em 2 escolas. Às vezes é um treinamento aqui, mas ele está dando aula ali. E vice-versa. No meu caso, eu leciono à noite, né? E durante o dia eu tenho outras atividades. Também não estou na rua, não estou, né? Estou em casa, mas estou fazendo algumas atividades em casa devido ao meu trabalho. E muitas vezes eu não conseguia participar desse treinamento, certo? Então não foi legal. Por isso que eu repito a questão do planejamento prévio. A gente para 20 dias, discute, conversa, ouve sindicato, pai, aluno, todo mundo, vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer, sim, claro. O problema foi exatamente essa ausência desse planejamento. Tá. Deixa eu fazer só um intervalo comercial rapidinho, que eu preciso liberar o professor, ele vai se despedir. Aí no próximo bloco a gente retoma a tua linha de raciocínio, pode ser? Tudo bem. Professor. Muito bem, agradeço então a possibilidade de participar. Obrigado, professor Joelson. Obrigado a todos. Até o próximo programa. Bom, o que? Achei que a gente se despedir também, japonesa. Não. É jogo rápido, é não lá. Outro cá. Depilação e estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. Eu procurei tecnologia avançada, método personalizado,
profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Pronto, ó, eu te interrompi na hora que tu ia começar a falar do retorno das aulas. Exato. Tá, aí é contigo. Tá. Então, para a gente ver, né, que a necessidade, agora a Secretaria de Educação, ela se antecipa, né, e chama, os sindicatos estão reunidos, né, aí eu estou fora porque eu estou afastado, mas muito em breve vou ficar sabendo, para uma conversa, né, chama pais, chama sindicatos, né, Conselho Estadual, Municipal, os órgãos preocupados com essa questão da retorno às aulas, né, para uma conversa, né, e já se programar, se preparar para o retorno. Claro, obviamente esse retorno não vai ser agora, certo? A gente sabe que a pandemia, né, esse Covid-19, né, ele ataca muito, né, no processo de aglomeração, né, muita gente, etc, etc. E a gente sabe que a escola, né, ela é exatamente essa questão de risco, né, de aglomeração. Nós temos uma escola, as escolas, né, superlotadas, né, as crianças, principalmente as crianças, né, que não têm os cuidados devidos, né, não vai ter como você controlar a criança, é quase que impossível. Então, já se discute essa questão do retorno, né, mas que esse retorno não vai ser mês que vem ou daqui a 2 meses, etc, né. Eu acho que até precisamos até fazer até dezembro, se fazer um ensaio num colégio, né? Porque vai tirar metade das carteiras, vamos fazer um teste aqui para ver como é que vai fazer. E outra coisa que a gente precisa ter um grande cuidado, né? Nós temos uma gama de professores, né? Exatamente nesse risco, né? Professores que têm 60 ou mais de 60, e que foi pedido, né? Foi pedido um levantamento exatamente, né, para ver quantos professores nós temos com essa situação. Porque quando o professor, às vezes, não tem idade, ele não tem os 60, mas ele tem 40, ele tem 30 e alguma coisa, ele tem 50, por aí, é professor hipertenso, professor que tem problema de coração, professor que tem glicerídeo, que tem uma série de coisas. Então, se a gente for fazer um levantamento, é preciso que a gente tenha noção quantos professores não vão poder retornar à sala de aula agora, ou ano que vem, né? Outra coisa que a gente precisa observar também é o psicológico, é o retorno às aulas, certo? As crianças, os adultos, é uma série de fatores que, como não houve um trabalho, né, antecipado lá na frente para entrar nessas aulas remotas, né? Hoje a gente, para sair dela, vai ter que ter um tratamento psicológico. Olha. Eu digo isso por mim, sinceramente. Olha, às vezes eu fico, me sinto estranho, né? Eu preciso entrar, né? Tá lá um notebook ali na minha mesa, e aí eu fico olhando e não consigo ir, né? Quer dizer, eu já estou desconfiado que eu estou com algum problema. Eu vou procurar uma consulta, alguma coisa para ver, porque essa mudança, né, ela trouxe isso para a gente, né? Uma questão que maltrata mais o professor, não é nem esse trabalho, mas é a cobrança, certo? É a cobrança sem necessidade, uma cobrança sem necessidade, certo? E isso causa um transtorno. Se você não dominava aquela primeira plataforma, você passa para a segunda plataforma, né? Eu tinha
eu tinha em torno de 20 alunos, um exemplo. Lá na 8ª série, no Getúlio, trocou de plataforma. Hoje eu tenho 6. Na 8ª eu tinha 27 alunos, na realidade são 40, né, se eu tivesse presencial. Trocou de plataforma, estou em 12. Quer dizer, não sei se foi para melhor. Aí você vai passar atividade lá, botar lá no mural para quem? Quer dizer, eu acredito, né, que o resultado não vai ser, né, legal, não vai ser... Né? O importante é que a gente, nesse período, tentou fazer alguma coisa. Agora, eu volto à questão da cobrança, da exigência. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que registrar isso, senão vai fechar o sistema. Se não fizer hoje, não vai registrar a aula, que não sei o quê. Puxa vida, a gente vai ficar doido desse jeito. Não é verdade? Então, eu repito, a gente tem algumas atitudes, né, o governo do Estado, que parece que ele tem a educação como inimigo. Né? Não é assim que se trata. Nós vamos ter um problema seríssimo na volta. Né? Então, é nesse sentido que a gente pede, né, pede à Secretaria de Estado da Educação, né, que tenha mais calma, tenha cautela, que o professor vai fazer, ninguém se nega a fazer essa atividade. Certo? Apesar das dificuldades que nós sentimos, né, o professor ele tem feito. Agora, eu repito, a questão da exigência. Certo? Vamos cuidar melhor um dos outros, certo? Toda a sociedade que se preza, cuida bem da saúde, da educação, da segurança. E por que a gente aqui não tem esse cuidado? Né? Nós tomamos um rumo diferente, né? Nós estamos assistindo aí uma devastação no planeta. Né? Nós estamos assistindo aí um massacre aos índios. Se não fossem os índios aqui na Amazônia, já tinham derrubado todas as árvores, já tinham acabado com tudo. O que nos está faltando, na realidade, nesse momento de pandemia, de dificuldade? Né? A gente assiste as corrupções, um absurdo, superfaturando ventiladores, hospital de campanha que não existiu, que não funcionou. É uma terrível... Que tipo de ser humano são esses que, em plena dificuldade, onde pessoas estão morrendo, porque se tivesse tido um cuidado maior ou melhor, né, não estaria acontecendo tantas mortes. Né? Então, a gente, enquanto professor, a gente fica indignado com isso. É preciso buscar novos rumos, né? É preciso valorizar a educação verdadeiramente. Né? Vamos acabar com esse massacre. Né? A educação, a gente lamenta muito, né? Às vezes a gente se excede um pouco, porque está num período, um clima terrível, né? Aí você vê que vai ser descontado 6% do vale transporte. O que é isso? Quando você está em casa, aí a sua energia foi lá para cima, você tem que ligar uma central, quem não tem, liga o ventilador, né? A internet você está usando mais e assim por diante. Aí vem a questão do piso. Quer dizer, nós estamos esperando esse piso desde janeiro. Todo mês se promete e agora a gente não tem informação. Não se informa o correto. Então, a gente pede que a Secretaria do Estado da Educação ela tenha mais cuidado, né? Valorize mais esse profissional. Não somos inimigos do governo, muito pelo contrário, nós estamos para contribuir com a educação de qualidade. Deixo o meu abraço. Repito uma frase, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, já dizia Raul Seixas, e para a gente trazer de volta a educação ao seu patamar de destaque, é preciso a contribuição de todos. Um abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, meu querido. Thaís, se despeça do Joelson. Professor Joelson, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, pela contribuição, e a vocês de casa até o próximo programa. Fica firme, tá, meu querido? A luta continua. E por hoje é só, pessoal. Continua. Que o grande Arquiteto Universo continue escrevendo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.